sou Amrita Dassa e esse é o Univeda Web Ashram. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um tema bem complexo, um tema bem difícil que está em voga agora por causa dos atentados terroristas que aconteceram recentemente no norte da Índia, na Caxemira, sobre a Caxemira, sobre o estado da Caxemira, o legado histórico da Caxemira, de como ela se tornou de uma região paradisíaca, famosa pelos suas belezas naturais e também pela sua erudição, a erudição do seu povo. E hoje ela é conhecida como um lugar disputado, um lugar com jihadismo, com terrorismo e disputado entre a Índia e o Paquistão, né? Apesar de pertencer à Índia, uma boa parte da Caxemira é ocupada pelo Paquistão. Então eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, um pouco começando pela história, tá, gente? Pra gente poder entender a história antiga. A história antiga da Caxemira remonta no mínimo a 3 a 5 mil anos atrás. Os textos sânscritos mais antigos que existem na Caxemira, né, remontam e contam a história mítica da Caxemira. O mais importante, o mais antigo deles é o Nilamata Purana. O Nilamata Purana conta a história de por que a Caxemira, o reino da Caxemira, não participou da guerra de Kurukshetra, conta mitos mais antigos ainda da origem da Caxemira, quando aquilo lá era um lago em cima das montanhas, tem a ver com demônios, sábios e nagas, né, o povo serpente. Então, aquela é uma terra conhecida e sagrada para o hinduísmo desde sempre, né? Desde que a história pode ser traçada. O nome Caxemira é um nome em sânscrito, as capitais todas praticamente, Srinagar é sânscrito, existe um legado, uma história, né, da importância inclusive da Caxemira para os hindus muito grande, né, como um berço do aprendizado, né, védico. Então, esses textos do Nilamata Purana, depois o Raja Tarangini, que detalha a lista dos reis da Caxemira antiga, né, da época mítica, que muito pode ser traçado historicamente. Então isso prova realmente que o passado da Caxemira está conectado, está ligado à história, à cultura, à civilização do hinduísmo. Mas na Idade Média começaram as invasões islâmicas, né? Árabes, persas, afegãos, vários outros povos já islamizados começaram a invadir a Caxemira, né? Saquear, destruir seus templos, converter os hindus à força. Teve várias invasões até que veio o primeiro governador islâmico da Caxemira, o Shah Hamir. O Shah Hamir ele matou milhares de hindus sob tortura, né, converteu milhares à força. Depois veio o sultão Sikandar Butt Khan, lá por 1300. Ele também foi muito iconoclasta, destruiu milhares de templos, torturou milhares de hindus, tentou converter a população, né, tudo que ele podia. E aí vem os Mughals, né, as dinastias Mughals. O Akbar foi o primeiro Mughal a conquistar a Caxemira em 1587 e depois, né, todos os seus herdeiros também implicaram na Caxemira grande terror contra os hindus. Mas o pior deles foi Aurangzeb, o último Mughal, né? Aurangzeb ele queria converter toda a Índia ao Islã, né? Ele tinha esse sonho e ele foi um dos iconoclastas mais famosos da história da Índia, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre a história dele, falando da destruição dele de Vrindavan, de vários templos sagrados, de várias cidades sagradas e tudo. Mas hoje aqui no vídeo eu quero falar sobre a Caxemira. Então o Aurangzeb, ele sabia a importância da Caxemira para os hindus, né? Então ele sabia que se ele convertesse a Caxemira, todos os hindus, né, poderiam seguir com ele. Então ele começou a investir muito na Caxemira, né? Investir muito pesado, com muita força e muita crueldade. E aí os Kashmiri Pandits, os hindus da Caxemira, né, os brahmanas, os eruditos, pessoas que têm, apesar de não existe castas na Caxemira, todos eles são considerados panditas só por serem hindus da Caxemira. E todos eles têm uma tendência a serem muito eruditos e versados. Então os Kashmiri Panditas recorreram aos Gurus Sikhs no Punjab. O Punjab fica um pouco mais ao sul do estado da Caxemira, né? E ali no Punjab, apesar de ser muito pertinho de Delhi, a gente ouve falar nos livros de história de que os Mughals eles conquistaram toda a Índia, reinavam, né, sobre toda a Índia, o que é uma grande mentira, uma grande falácia, né? Do lado de Delhi, na região do Punjab, existiam vários reinos que eram cidades-estados em que os Mughals não tinham influência nenhuma, que eram governados por reis Sikhs.
né? Como no caso em Anandpur, que foi onde os Kashmiri Pandits foram pedir refúgio, né? Porque os Sikhs, os reis Sikhs, eles davam liberdade religiosa para os seus cidadãos. Então não importava se você era muçulmano, hindu ou Sikh, você tinha essa liberdade garantida. Então os Kashmiri Pandits, eles foram recorrer ao Guru Sikh, né? O rei Sikh, Teg Bahadur, que era o nono Guru na época, ajuda, né? Porque Aurangzeb estava literalmente torturando e matando os Kashmiri Pandits, e se continuasse daquela forma não existiria mais Kashmiri Hindus na Caxemira. Então, de acordo, né, eles fizeram uma reunião com o Guru Sikh, né, e todos os Sikhs ali reunidos, e aí ele pediu, precisamos, né, de alguém que nos ajude, né, a lutar contra, né, preservar o Dharma dos hindus contra o imperador muçulmano Aurangzeb. E o Teg Bahadur, ele então perguntou quem poderia fazer isso, né? E o próprio filho dele, né? Tipo, o Guru, que na época ainda era uma criança de 9 anos, Guru Gobind Singh, ele falou, só você, meu pai, né? Você é digno, né? Você tem essa capacidade de poder ser um mártir, né? Pelo Dharma, né? Para ajudar os hindus, apesar de ser um outro panth, uma outra religião, né? Era uma noção de Dharma, né? De você preservar o que é correto. Né? Então os Sikhs, eles ajudaram os Kashmiri Pandits, né? Então o Guru Sikh Teg Bahadur escreveu uma carta para o imperador muçulmano Aurangzeb, falando que se ele conseguisse converter Teg Bahadur, o Guru Sikh, todos os Sikhs iam se converter ao Islã, e também todos os Kashmiri Pandits e consequentemente todo o Hindustão, né? Porque os hindus têm ainda muito zelo, né? Pelos hindus da Caxemira, né, como um centro de aprendizado. E aí Aurangzeb ficou muito feliz, né, tipo, vou conquistar toda a Índia, vou transformar todo mundo em muçulmano, e então ele ficou muito feliz e mandou prender o Guru Teg Bahadur no mesmo momento, né, então os soldados de Aurangzeb foram até Anandpur, prenderam e levaram então Teg Bahadur até Agra, e Agra ele foi humilhado, foi preso, colocado numa gaiola e levado até Delhi, né, onde estava o imperador Mughal Aurangzeb. E em Delhi, no Chandni Chowk, lá um lugar que os turistas adoram passear, né? Então ali naquele mercado central de Delhi, né? Que era onde o centro do Império Mughal, das principais mesquitas muçulmanas, tudo se concentra ali. E ali então o Guru foi julgado, né? Pela lei islâmica, do rei muçulmano. E os seus 3 discípulos que estavam com eles foram mortos um por um, torturados, né? Um foi cozinhado vivo, o outro foi ateado fogo e o terceiro foi cortado ao meio. Tudo porque eles se recusavam a converter ao Islã, né? Tipo, eles tentaram converter de qualquer forma. Converte o Islã por bem ou por mal, né? Tá, enfim, aí chegou só o Guru, né? Então seus discípulos já estavam mortos, né? E ele falou, agora você vai se converter ou não? E o Guru falou que não. E aí o imperador muçulmano ficou muito irado, né? E aí mandou, então, matar Guru Teg Bahadur, decapitado. E ele foi decapitado e nesse momento começou uma grande tempestade, né, em Delhi e tal, e todo mundo correu para se esconder, então alguns discípulos dele conseguiram pegar o corpo e levar para um lugar onde pudesse ser cremado, e um outro discípulo pegou a cabeça e levou para Nandipur. Então esse foi um grande sacrifício que os Sikhs fizeram para com os Kashmiri Pandits e para com a Índia toda, principalmente o norte da Índia, né? E Aurangzeb não conseguiu, né? Então ele tentou de tudo converter, né? O Guru Sikh falhou, né? Então essa foi a grande derrota, né, de Aurangzeb, mas ele continuou tentando de tudo que era forma, né? Até que o filho de Teg Bahadur, Guru Gobind Singh, consegue então vencer Aurangzeb, mas isso é uma história para um outro vídeo. Voltando aqui para a história dos Kashmiri Pandits, né? Então eles sofrem perseguição há muito tempo, né? Os Kashmiri Pandits mesmo falam que eles sofreram 7 êxodos na sua história. E em geral os historiadores e a ONU não dá muita atenção a todo o sofrimento que eles passam e passaram no passado, mesmo que eles passam hoje.
Aí passou-se os anos, né? Então veio a partição da Índia, né? Tipo, a Índia foi dividida entre Índia e Paquistão, os muçulmanos ganharam o Paquistão e supostamente os hindus ficaram com a Índia. E a Caxemira, então, era o único estado, né, que tinha maioria muçulmana, mas pelo rei ser hindu, o Paquistão tentou invadir logo depois da partição da Índia, a Caxemira, e o rei hindu, então, pediu auxílio e abrigo à Índia dentro da ONU e por isso que a Caxemira faz parte da Índia e não do Paquistão. E, e desde então o Paquistão mandou muitos militares, muitos jihadistas, né? Ele patrocina a guerrilha armada, né? A jihad islâmica, né? No Vale. E isso intensificou a perseguição aos hindus na Caxemira, né? Então isso foi repercutindo até 1989, poucas décadas atrás, né? Em que começou então uma grande perseguição aos hindus. Começaram a matar líderes hindus na frente da casa deles em Srinagar, na capital da Caxemira. Vários líderes foram assassinados, poetas, advogados, escritores, líderes religiosos, políticos foram assassinados a sangue frio na frente de casa. Cartazes começaram a aparecer em toda a Caxemira e na porta da casa dos hindus, escrito assim: corra, morra ou aceite o Islã. Então eles davam essas três opções para os Caxemiri hindus, né? Fuja do vale, vá embora daqui, ou morra ou se converta e deixe as suas mulheres para trás. Então esses panfletos eles começaram a surgir também nos jornais da cidade de Srinagar, né? Que era uma cidade que tinha, né, uma população muito grande islâmica, né? Então tinha também jornais de líderes islâmicos, né? E dois desses jornais, o Aftab e o Al-Safa, eles deram anúncios dentro dos seus jornais para que os caxemiripantes corram, convertam-se ou morram. Então, os hindus começaram a ficar tudo muito com medo, né? E começaram a pedir ajuda para o governo central de Delhi, que na época era governado pelo Congresso, a dinastia grande, que não fez nada pelos hindus, ficou do lado dos militares muçulmanos, lavou as mãos. Né? Então, os hindus não tinham para quem recorrer. Aí começaram a aparecer ativistas islâmicos encapuzados nas ruas de Srinagar, obrigando as pessoas a seguirem o código de conduta islâmico, as vestimentas islâmicas, principalmente para as mulheres, a lei islâmica, tipo, a mulher não poderia sair na rua sozinha, sem acompanhante, proibição de álcool, cinema, salões de beleza. Vários desses cartazes apareciam com essas proibições e pessoas apareciam forçando os outros a seguir. Também foi mudado, né, o horário para o horário do Paquistão, né? Então existia-se toda uma milícia atuando, né? As lojas hindus foram mateadas fogo, as lojas islâmicas eram pintadas de verde para mostrar a sua anexão ao Paquistão. E aí no dia 18 e 19 de janeiro de 1990, as luzes de toda a Caxemira foram cortadas, de todo o Vale da Caxemira, menos das mesquitas. E do alto-falante das mesquitas saiu um anúncio, o mesmo anúncio, né, que os jihadistas da Hizbul Mujahideen colocaram os cartazes em toda a Srinagar. As mesquitas também começaram a anunciar para os pânditas correrem, morrerem ou aceitarem o Islã. Né? E isso do topo dos alto-falantes das mesquitas. Né? Então os hindus começaram a ficar com muito medo, mais líderes hindus começaram a ser assassinados, grande população islâmica nas ruas de Srinagar, né? Gritando palavras de ordem e incitação ao ódio. Então os hindus fugiram da Caxemira. Então foi o último exílio dos hindus da Caxemira, em que cerca de 450 mil a 500 mil hindus tiveram que fugir da sua própria casa, da sua própria cidade, da sua própria terra natal. E eles se refugiaram na região do lado da Caxemira, que é Jammu. Jammu, para quem não sabe, o estado da Caxemira, né, ele é um estado bem grande. E ele, na verdade, tem três grandes regiões, que é Jammu, Kashmir e Ladakh. Jammu ainda é maioria hindu e ninguém lá quer virar parte do Paquistão. Ladakh, onde tem Leh, a maioria é budista tibetano e tem uma grande minoria shia, islamitas shias, que não querem ir para o Paquistão porque eles sabem que os shias também são caçados no Paquistão, assim como os hindus. Então, é somente os sunitas, que são maioria somente no Vale da Caxemira, que são separatistas, que querem anexar-se ao Paquistão e com isso eles promoveram guerrilha armada contra os hindus do Vale.
e fazem atentados terroristas até hoje, né? Tipo, Caxemira, apesar de a mídia esquerdista, né, tipo, tentar pintar que a Índia ocupa a Caxemira, que a Índia oprime, quer tentar criar uma narrativa próxima à narrativa da Palestina e de Israel, né? Tipo, na verdade, eles viram as costas para todo o sofrimento que os hindus da Caxemira sofreram, né? Eles são negligenciados, eles são esquecidos, é como se eles nem existissem para essas pessoas. Então, eles apoiam os militantes, a milícia armada jihadista, separatista, né? E clamam a Índia como intolerante e que ocupou as suas terras. Sendo que agora, recentemente, um atentado terrorista, né, matou dezenas de soldados indianos, né? E a narrativa da mídia é que eles são os opressores, né? Apesar de eles serem as vítimas, a mídia inverte a situação, né? Coloca, não, eles morreram, não estavam fazendo nada lá no seu quartel, explodiram, né? Tem um terrorista com um monte de explosivo, 300 quilos de explosivo no carro, e explodiu o quartel inteiro. Então matou 44 pessoas, deixou mais dezenas de feridos, né? Então milhares de vítimas, e são civis também, né? São cidadãos da Índia, né? Tem suas famílias, eles têm... E a Índia está, digamos assim, muito comovida, muito ferida, muito magoada, né? Porque a Índia sempre acolheu os islâmicos, mesmo depois dos islâmicos terem quebrado a Índia, criado o Paquistão para eles, os hindus nunca mandaram os islâmicos para fora da Índia, eles continuam na Índia, a Índia é um país secular, por legislação, e mesmo assim, né, então o jihadismo continua, eles continuam querendo cravar novos pedaços da Índia para se tornarem novos Paquistãos, assim como eles fizeram com o Paquistão e Bangladesh. Então é algo que é bem complexo, que as pessoas não têm muito conhecimento. Eu tentei dar uma sintetizada aqui. Mas, resumindo, então é isso, né? A Caxemira é um lugar sagrado hindu, ela é um dos berços do hinduísmo, né? Desde milênios, e que hoje os hindus não têm direito lá. Para vocês terem noção, existem vários lugares sagrados, como Amarnath Yatra, que é um Shiva Lingam de gelo natural que tem nas montanhas da Caxemira, em Amarnath, fica no distrito de Anantnag. E todo ano os peregrinos hindus vão até lá fazer essa peregrinação para ver o Shiva Lingam, e eles precisam do exército fazendo cobertura, porque senão os jihadistas matam esses peregrinos. Já teve várias vítimas, né? Durante vários anos, todos os anos na verdade tem ataques a esse yatra. Existem outros yatras como Kirbhavani Mandir, que é um templo da deusa Srinagar, que é muito famoso para os Kashmiri Pandits, muito importante. E que também muitos peregrinos, sempre que visitam, eles acabam tendo que se cuidar para não levar pedradas e, né, os seus ônibus são atacados. É bem complexo a situação, né? Eles não têm muito direito na Caxemira, né? Existem outros lugares sagrados também, como Martanda, é um templo do sol, que hoje é ruína, né? Os muçulmanos destruíram, só tem as ruínas hoje, que é um templo gigantesco, que era o culto ao deus do sol na antiguidade. Existe também o Sharada Pita. O Sharada Pita talvez seja o mais importante, porque ele é um Shakti Pita, é um templo da deusa relacionado à época mítica, né? E é o assento principal de Sarasvati Devi, né? Da deusa do conhecimento e do aprendizado. Foi fundado então por Shankaracharya, e acredita-se que essa foi uma das primeiras universidades hindus, né, da Índia na nossa era. Então é um templo fantástico, foi uma universidade, hoje somente ruínas, né? E está no lado do Paquistão, né? Que o Paquistão controla a Caxemira, então é bem difícil também de visitar, mesmo as ruínas, né? Então a Caxemira sempre vai ser um lugar sagrado, sempre vai ter essa conexão com o hinduísmo, independente de toda essa propaganda militante, né, marxista, pró-islâmica, na mídia mundial, colocando eles como uma nova Palestina e que a Índia é opressora, sendo que a narrativa não é bem essa, né? Se você for ver bem de perto, você vai ver que o buraco é mais embaixo e que o jihadismo islâmico
sim faz vítimas não só na Caxemira, como também no Paquistão, no Bangladesh, o Irã, no Afeganistão, países que são muçulmanos também, eles também acusam o Paquistão de promover terrorismo no seu território. Então é uma situação bem complexa, é uma situação bem delicada. Então eu queria fazer esse vídeo para mostrar um pouco essa perspectiva que eu notei assim na mídia com todos os viés que tem acontecido, que a narrativa ela é sempre um pouco distorcida, né? Então eu quis botar esse vídeo como um contraponto. Então se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilha, deixe o seu comentário, se você acha legal, você concorda, não concorda, tem algum ponto, tem alguma dúvida, coloca nos comentários, eu vou estar muito feliz de responder se tiver respeito, com certeza. Então até mais, fica com Deus, Hare Krishna.